uma pesquisa vai mostrar os impactos da pandemia no setor cultural. E para falar conosco a respeito, temos aqui o consultor internacional para cultura, artes e economia criativa, Pedro Afonso Ivo Franco. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um prazer enorme estar falando com vocês nessa manhã. Espero poder esclarecer algumas questões importantes em relação à pesquisa. E então agradeço ao espaço cedido, é muito valioso para nós. A gente que agradece a sua participação aqui. E Pedro, a pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos setores culturais e criativos do Brasil, ela vai ser apresentada hoje, na verdade já foi apresentada, né, ontem. Isso, nós ontem apresentamos, né, os resultados preliminares, né, a pesquisa ela foi aberta no dia 10, agora deste mês, e nós até ontem conseguimos captar aproximadamente 1.085 respostas, né, de todos os estados da federação. Então ontem a gente fez uma live conjunta com os parceiros, apoiadores da pesquisa, tais como o SESC, Unesco, o Fórum Nacional dos Secretários de Cultura e algumas secretarias que dão um aporte à pesquisa, assim como também a Articulação Nacional da Lei Aldir Blanc, para podermos fazer as divulgações desses dados preliminares, né? Mas o lançamento vai ficar um pouco mais para adiante, assim que nós conseguirmos fechar a pesquisa lá no dia 16 agora desse mês vindouro. Então a gente ainda tem alguns dias com a pesquisa aberta, né, para que os respondentes possam estar enviando, né, suas informações. Por esses resultados preliminares, quais os principais impactos que já foi possível analisar em relação à pandemia no setor cultural, Pedro? Bom, a gente está fazendo um trabalho extremamente minucioso, tentando entender esse impacto dividido por setores e também por estados, né? Então, naturalmente, existem algumas diferenças, pois um estado ele tem um setor que é mais forte do que o outro, né? Então, esses dados, quando eles forem, né, tratados metodologicamente, eles vão ser destrinchados. Mas a gente tem alguns dados gerais que são de fato bem preocupantes, né, bem negativos, né? A gente está tentando capturar né, a percepção do que já foi perdido, né, em termos de receita, e também as projeções futuras de perda de receita, né, de contratação, de compra de insumos, né, de materiais. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a maioria dos respondentes, né, que participaram, eles responderam que são, né, empreendedores ou são artistas, de certa forma bem estáveis, né, numa faixa etária entre 20 e 39 anos, extremamente producentes, digamos assim, né, e todos eles foram unânimes, né, no período de março a abril, em informar que houve uma perda, né, uma queda de receita de 42%, certo? No período de maio a julho, esse mês agora, uma perda de 44,7%. A projeção, né, entre agosto e outubro, de 49%. Então, com, né, digamos, o alongamento, né, da resolução da pandemia, né, a projeção é que essa queda de receita ela seja ainda mais grave, né? Em termos de compra de matéria-prima, porque a pesquisa ela está focada em entender os impactos tanto na produção, assim como também na distribuição, né? Então é importante a gente saber, né, em relação a insumos e contratações, a grande maioria dos participantes, né, acusou uma dificuldade de compra de matéria-prima de até 100%, né? E como muitos desses participantes são indivíduos, a maioria são pessoas físicas, né? De 69% dos participantes são pessoas físicas, né? Eles trabalham colaborativamente, né, em rede, e a maioria também, né, informou que não vai conseguir realizar essas colaborações,
né, seja de forma legal, com contratações, ou do estabelecimento até de parcerias informais. Então, é um impacto, de fato, extremamente preocupante, certo? Que exige, né, através da Lei Aldir Blanc, nós na live ontem tivemos, né, a notícia muito positiva durante a live de que a lei havia sido aprovada, né, esse mecanismo ele de fato precisa ser muito bem distribuído aos estados e aos municípios para que ele possa estar conjuntamente com outras ações, as quais os estados e os municípios possam definir ali em suas localidades, mitigando esse impacto que de fato é devastador mesmo, é extremamente preocupante. Agora, Pedro, é possível também identificar por esses resultados preliminares quais foram os estados e também quais as áreas do setor cultural mais afetadas pela pandemia? Sim, nós temos, né, essa resposta, ela vai de acordo com a quantidade de respondentes por estados, né, e a distribuição dessas respostas. Então, a gente tem, por exemplo, o estado de São Paulo com a quantidade muito boa de respondentes, estado do Paraná, estado do Rio de Janeiro, o estado de Pernambuco, Alagoas. E como eu falei, cada estado naturalmente tem os seus potenciais, né? O estado de São Paulo de forma mais diversificada, né? A gente tem um grande setor que a gente chama que é de artes performáticas, que inclui o setor de música, o setor de performance, o setor de dança, de teatros, que está sendo um setor muito afetado, né? A gente tem também o setor de cinema, né? A gente observa o setor de cinema no estado de Pernambuco, por exemplo, que é um polo muito forte do setor de cinema. A gente tem o setor de artesanato, né, no estado de Ceará. A gente tem os festivais, por exemplo, muito interessante lá no estado do Amazonas, né? Esse período agora do mês junino é um período muito forte para eles, né, do Festival de Parintins, para os interiores do Nordeste também. Então, a gente tem esses setores de artes performáticas, o setor de cinema, né, sofrendo um impacto muito direto, né? Nós temos uma das perguntas, e o que é muito interessante citar, relacionada à possibilidade, né, desses atores, desses músicos, desses produtores levarem as suas produções online, né? Ao mesmo passo em que a grande parcela deles diz que sim, é possível levar essa produção online, essa mesma quantidade de pessoas também informa que o acesso à infraestrutura de internet é muito ruim em suas localidades, né? Então, apesar de, em teoria, essas pessoas terem essa possibilidade de veicularem, né, a sua produção online, distribuírem online, a internet não ajuda. Então, no final das contas, pouquíssimas pessoas, um número muito ínfimo de pessoas, informaram que conseguiram ter algum tipo, né, de crescimento, algum tipo, né, de manutenção de suas atividades através do meio online, porque como a gente sabe, a produção de lives, né, ela requer toda uma questão de infraestrutura, etc., as quais esses atores de médio e pequeno porte, os músicos de médio e pequeno porte, etc., não conseguem ter. É porque, inclusive, o público pode até ter uma falsa impressão, porque hoje a gente tem uma produção de lives muito grande, né? Uma difusão de lives, só que a maior parte dessas lives são financiadas por grandes marcas que podem bancar alguns artistas. E que bom, né? Porque, na verdade, garante também as equipes desses artistas e garante o bem-estar para as pessoas que precisam ter acesso à arte e à cultura. Só que existem muitas pessoas que sequer têm essa condição estrutural, né, Pedro? Isso é algo bastante preocupante do ponto de vista não só da manutenção da renda e do trabalho dessas pessoas, mas também em relação à difusão da cultura no Brasil. Exatamente, né? Eu acho que mais do que nunca a gente está percebendo a importância da cultura e da expressão da criatividade humana, seja, né, a expressão natural dessa criatividade ou a expressão monetizada dessa criatividade, né? A gente está percebendo que de fato são bens essenciais, né, para o nosso convívio, para o estabelecimento da nossa sociedade, né? Então, por um lado, essas lives elas são importantes para que haja, né, essa exposição, para que haja essa movimentação, essa mobilização, mas é muito importante ao mesmo passo pensar de que nós não podemos, o setor não pode viver de live eternamente, porque é um setor que tem múltiplas camadas
e a grande maioria dessas camadas não está sendo abarcada. Como você bem citou, né, existe todo um processo de mídia, de marketing girando em torno dessas lives que não atinge, eu diria que 85%, né, dos produtores e dos distribuidores culturais e criativos do país, né? Então, medidas de mitigação a médio e longo prazo, elas são extremamente importantes, né, pois esse setor, ele é um setor que vai ser extremamente relevante no processo de retomada, né, no que está sendo chamado de novo normal, né? Então, a cultura e a criatividade são setores leves, como a gente sabe, que requerem um investimento não tão alto como outros setores de infraestrutura, etc., mas que tem um revertimento socioeconômico educacional importantíssimo. Seja para as comunidades ribeirinhas, para comunidades rurais ou para comunidades urbanas, periféricas. Então, assim, é um setor que a gente tem que advogar, né, com bastante clareza e com dados, e por isso que a pesquisa também é importante, né, para trazer esses dados, de que é um setor de transformação. Sempre foi, e mais do que nunca será um setor, de fato, de transformação. Então, o país, né, a sociedade civil organizada, os governos em suas esferas precisam ter essa consciência de que é muito importante, né, garantir que esse setor ele tenha, né, quando a gente possa estar nesse novo normal, um aporte importante. Agora, você citou a sanção ontem, né, da Lei Aldir Blanc, que foi articulada com diversos setores junto ao Congresso Nacional, e agora a gente precisa acompanhar, inclusive, né, a liberação desses recursos para os estados e municípios. Mas que outras iniciativas você acha que poderiam ser tomadas no sentido justamente de garantir a sobrevivência da nossa cultura, da diversidade e da pluralidade do nosso setor cultural? Essa pergunta ela é muito importante, né? Aos ouvintes que nos acompanham, eles podem se jogarem a informação lá no Google, né? Pesquisa impactos da Covid-19 no setor cultural e criativo, nos setores culturais e criativos, perdão. Eles vão encontrar um portal, certo? Nesse portal a gente traz não apenas a pesquisa, a gente traz outras pesquisas realizadas no Brasil e no mundo, a gente traz informações e a gente traz dentro de uma aba as ações de mitigação de impacto que estão sendo implementadas tanto no Brasil como no mundo inteiro, porque a pesquisa ela abre esse espaço de discussão também de que tipo de ação é importante, né, para o setor. A gente costuma dizer que nós não queremos ser intransigentes, né, dentro do que aquele determinado município pode fazer, ou dentro daquele determinado estado pode fazer. Mas a gente, né, naturalmente consegue visualizar, né, determinadas direções em função de termos, inclusive, perguntas no formulário, né, indagando, perguntando aos respondentes que outro tipo de auxílio eles precisariam, para além do auxílio financeiro. Então, a gente tem respostas de, por exemplo, auxílio de consultoria, né? Auxílio para o processo de digitalização, auxílio para o processo de informação de como que essa reabertura ela poderá acontecer, por exemplo, para os museus, né, para os teatros, né, para espaços fechados. Então, ambientes de troca de informação, redes para trocas de informação, consultoria e até mesmo, né, auxílio em relação à troca de contatos, entendeu? Porque, infelizmente, né, tudo é muito novo e muitas pessoas estão meio que sem informações. Então a gente resolveu canalizar a informação nesse portal, né? Então todos os estados que são parceiros, parceiros nossos, eu resido atualmente em Berlim, na Alemanha, então parceiros internacionais nossos também estão instrumentalizando essa pesquisa com informações para que a gente tenha, dentro desse processo, espero eu que dentro em breve, né, com toda a segurança, né, uma reabertura, a possibilidade de discutirmos, né, minuciosamente como que as reaberturas poderão se dar naquele determinado estado,
né? Acho que em termos municipais fica muito difícil devido à quantidade de municípios no território nacional, né, todos os estados e Distrito Federal, mas pelo menos nos estados a gente tem sim essa capacidade de entregar essa informação e dizer, nesse determinado estado os respondentes estão solicitando tal tipo de informação, tal tipo de conhecimento, tal tipo de contato. Então, a gente consegue dar de forma bem recortada, né, essas informações. Então, são esses os auxílios, né, consultoria, informações sobre reabertura, contatos, digitalização, né, são alguns dos principais pontos que até então nós temos observados. Tá certo, Pedro. Queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e a gente já combina de voltar a conversar após todos os dados coletados. Muito obrigado. Com certeza, agradeço, né? Quero ressaltar que a pesquisa está aberta, é só pesquisar no Google, pesquisa, percepção de impactos das indústrias culturais e criativas. As respostas elas serão de extrema importância, até para que haja um processo de melhor redistribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc. E, com certeza, quando a gente tiver o relatório, né, a gente vai estar realizando novos eventos, novas lives, estamos sempre disponíveis, pois é uma pesquisa colaborativa, sem fins lucrativos e que está sendo feita a muitas mãos, né, com parceiros a nível de grande porte, parceiros nacionais, então a gente está sempre disposto a estar colaborando. Agradeço muito ao apoio dado por vocês. A gente que agradece. Conversamos aqui com o consultor internacional para cultura, artes e economia criativa, Pedro Afonso Ivo Franco. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.